Fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar a fazer essa lagarta mais linda do mundo todo. Tá a fim de assistir esse passo a passo? Então vem comigo. Para essa medida, eu coloquei 1,5 kg de cimento, coloquei meio quilo de argamassa, a argamassa é para dar liga, e coloquei também o isopor, tá? Coloquei 8 potes de isopor. E aí, antes da gente colocar água, a gente tem que misturar bastante. Usei o potinho como medida e coloquei ele cheio de água e sovei bastante até dar o ponto que eu queria. E não pode ser uma massa muito mole nem muito rígida, ela ficou bem maleável e muito boa de trabalhar. Vou usar meia calça, tá? E peguei uma perna, já basta. Cortei bem ali rente, porque eu não sabia o tamanho que eu ia querer a minha lagarta. Mas desse mesmo jeito que eu estou fazendo desse tamanho, você pode fazer bem maior ou menor também, tá? Separei uns pedaços de cordões, pode ser barbante. E agora é muito fácil, eu vou encher completamente essa meia com essa massa. Nesse momento é bom ter bastante cuidado para que você não fure a meia calça, tá? Vá com delicadeza que você vai conseguir direitinho fazer todo esse enchimento dela. Coloquei toda essa massa dentro da meia, achei que era pouco, então fiz de novo a mesma medida da massa para poder fazer com mais volume, tá ok? Já misturei tudo e estou continuando a fazer o enchimento aí. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Amarrei a boca da meia ali e agora eu vou dar o formato cilíndrico, tá? Da meia. É só você colocar em cima de uma base forrada, você vai batendo, vai tentando deixar ele todo certinho, todo cilíndrico mesmo, porque agora você vai começar a dividir os elos da sua lagarta. Gente, esse momento é muito importante. Primeiro que você vai medir os elos entre eles para que eles fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Quando vocês colocarem esse cordão, não é para vocês fazerem um nó, é afundando a corda até lá no meio. Não é isso, gente. Vocês vão passar a cordinha, vão dar um simples nó ali, só para fazer uma marcação bem de leve. Se vocês aprofundar muito essa corda, ela vai quebrar os elos, entendeu? E não é isso que a gente quer. Então é simples assim. Quando chegar ali no penúltimo elo, o que vem a seguir é a cabeça da lagarta. Então você vai deixar ela bem maior, né, do que os outros. E aí você faz ele meio arredondado, dá um boleado, faz o formatinho que você quiser, tá bom? E aí eu apoiei ali com um potinho para ela secar de pé. Peguei um pedaço de ferro, número 316, eu não sei se fala número, eu sei que o número dele é esse. E aí eu fui fazendo ali, amassando, né, para que ele ficasse mais ou menos no mesmo formato da lagarta. E nesse momento eu me senti muito uma médica veterinária, eu juro que eu me senti uma cirurgiã. Eu espetei o ferro ali no meio dela e fui guiando entre os elos, sem perfurar a meia de jeito nenhum. E eu tive sucesso porque eu consegui fazer essa proeza, tá? É só ir com calma que dá certo. Coloquei de volta ali o potinho para segurar ela. Peguei 2 ferrinhos de 45 centímetros para fazer as anteninhas dela. Fiz uma dobra ali na pontinha só para que ela não ficasse rodando dentro da cabeça dela depois, tá? Aí eu espetei ali onde achei que ficasse melhor a anteninha, coloquei as duas. Ela ficou com 75 centímetros de comprimento e dali de baixo, ali da frente até a ponta da cabeça, não da antena, da cabeça, ela ficou com 30 centímetros. Esperei secar por 24 horas e aí removi os barbantes, removi a meia com todo cuidado, porque ainda estava molhada. Enquanto você está tirando a meia, cuidado, porque normalmente ele joga para cima bolinhas do isopor, bolinhas do cimento, tá bom? Nesse momento tem que ter bastante cautela, bastante atenção para você não se machucar. A massa que eu escolhi para cobrir minha lagarta foi cimento, areia, água e um pouquinho de argamassa. Aqui fixado no primeiro comentário, eu sempre deixo o link das receitas, tá bom? E tem na descrição também desses vídeos, todos aqui do canal. Você pode forrar com cimento branco, você pode usar só cimento com argamassa, pode usar rejunte, fica a seu critério. Quando a gente faz as peças usando meia calça, quando a gente tira a meia, ele tá um pouco liso, então a gente não quer isso, tá? Para você colar as massas, tem que ser um local um pouco áspero. Por isso que eu uso a escovinha de aço para dar uma escovada ali na minha peça, para fazer arranhuras, assim a massa que vem vai grudar direitinho. Eu sempre começo a modelar meus bichinhos assim na parte de baixo e nas laterais, porque depois eu coloco para cima e aí fica mais fácil para fazer a modelagem toda. Então eu trabalho
bastante no fundo da minha peça primeiro. E o esquema é a mesma coisa, você vai escovar o seu bichinho aí e vai cobrir ele completamente. Primeiro você cobre, depois você vai fazendo os detalhes. Sempre que você cobrir com a massa, você passa a mão assim um pouco úmida para dar uma alisada e usa também um pincel, tá? Conforme você deixar essa massa primeira aí da modelagem, vai ser o jeito que ela vai secar. Então, tenta não deixar muito bagunçado para que você não tenha que lixar demais para que fique uma coisa bonita, tá? Então, o pincel já deixa bem uniformizado. Na parte da cabeça ali, eu já fui acrescentando uma massa mais com volume, na parte das bochechinhas. Olha só a lagarta de frente, decida onde que é a frente dela, você consegue ver pelo contorno. E aí você faz as bochechas, você dá um volumezinho em cima da cabeça ali, você consegue fazer esse volume todo, tá bom? Capricha, porque eu vou querer ver a lagarta que você vai fazer. Gente, eu não quis fazer uma antena muito comprida, com bolinha lá em cima, igual fazem, porque eu fiquei com medo de alguém bater e quebrar. Então, fiz a antena da minha bem grossa e eu achei linda demais. Não me arrependi não, tá? Mas você faz aí como você quiser. Passei um fio de cobre ali em volta das antenas para poder fixar a massa que viria, né? E agora eu fiz aquele preenchimento das bochechinhas que eu amo fazer, que eu tinha mencionado ali atrás para vocês fazerem. Ai, fica muito lindo, gente. Fica muito fofo. É só você colocar a massa e aí você vai alisando assim com o dedo, fazendo toda a união, tá bom? Coloquei um pouquinho de massa ali no arame, umedeci umas fitas de tecido e envolvi ali em volta de todo esse arame, dando todo o preenchimento, tá bom? Coloquei aquela massinha ali para que ela fique um pouco mais firme na base, para não quebrar com mais facilidade. E aí eu coloquei 2 fitas, deixando na grossura que eu achei que ficaria legal. Eu quis fazer sapatinhos na minha lagarta, então eu não fiz bolinhas necessariamente, né? Eu fiz bolinha só para iniciar o processo da massinha ali, mas quando eu colei, eu tentei fazer o encaixe para que pudesse parecer meio que um sapatinho mesmo. Eu decidi quantos sapatos eu queria colocar. Na frente, assim, dela, eu coloquei, eu acredito que em todos os elos. Mas lá do outro lado, na parte de trás, eu coloquei em 3 elos apenas. Não foi até no final, não. E eu fiz isso porque a minha lagarta, ela está um pouco virada. Então, eu achei desnecessário fazer em todos os elos dos 2 lados. Mas você faça como você quiser, tá? Ficou muito facinho fazer essa colagem. Deixei secar e com 24 horas eu já fui fazer uma massinha para a gente fazer o acabamento do fundo dela. Peguei um pouco de água, coloquei um pouquinho de cola branca de colégio e fui adicionando o cimento branco, que eu amo de paixão usar o cimento branco. Fiz essa pasta aí que parece mais um bolinho de chuva. E aí fiz toda a união ali do sapatinho no corpinho, fazendo um acabamento legal, né? Com essa mesma massa, fiz a cobertura na parte da frente, tá? Na parte de cima, aliás. Fiz a cobertura ali da anteninha, esperei secar depois um pouquinho, fiz mais um pouquinho para cobrir bem direitinho. Como eu usei areia para fazer essa peça e eu acho que fica até mais rígido, né? Mais forte, ele em compensação fica um pouco áspero. Então, essa massa é excelente para a gente cobrir, para deixar um pouco mais lisa essa superfície. E depois de 24 horas já estava seco, e aí eu lixei muito, 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 que você não tem noção quantas horas eu fiquei lixando. Valeu a pena porque ficou super lisinho. E aí eu passei uma base branca para poder vir a pintura, né? Essa tinta que eu estou usando é uma tinta para piso, eu amo demais pintar e pintei o fundo para proteger bastante ali, porque se ficar em lugar úmido, não tem problema que essa tinta, né, ela vai ajudar bastante. As tintas que eu uso são tintas de parede para usos externos e interno também. Compro nas cores normalmente preta, que já vem pronta. Compro também tinta branca na cor neve. Compro pigmentos para fazerem as cores. Gente, juntei tudo o que eu uso aqui nos vídeos e fiz uma lojinha aqui no canal para que vocês possam acessar e adquirir, se vocês não quiserem ficar procurando em outros lugares, tá bom? Essas lojas que eu indico são onde eu comprei. Então é só visitar. Nesse link que eu deixo aqui fixado nos comentários, tem ele, é só vocês olharem, tá bom? Na descrição também. E se vocês não acharem, fale comigo que eu mando para vocês a lojinha, para que vocês possam olhar as coisas lá e comprarem também. Eu acho que é mais fácil, né? É tudo para facilitar a nossa vida, gente. Olha só, nessa hora eu tomei uma coça, porque eu não sou boa pintando olhos de jeito nenhum. Então, fiz 2 bolonas preta e aí eu salpiquei de verde ali no meio, botei um pouquinho de branco também no meio e fiz uma bolinha preta. Não gostei, apaguei tudo e tentei fazer de outro jeito.
Não é mole não, eu apaguei esses óleos aí umas 3 vezes para poder tentar fazer uma coisa que ficasse legal. Eu ia fazer os sapatinhos colorido, né, intercalando as cores, acho que ia ficar muito linda, mas eu estava sem paciência por causa desses óleos, gente, vocês não têm noção não. Então eu fiz assim um basiquinho, né, e eu amo fazer os botõezinhos e passar o cadarço ali, eu acho que fica muito lindo e eu fiz de 2 formas, para que vocês possam ter uma ideia, assim, para vocês poderem fazer também, tá. E aí eu coloco essa bolinha preta ali no meio do branco, bem pequenininho, acho que dá um efeito legal, eu gosto demais, gente. Olha eu apagando o olho do bichinho. Eu fiz isso umas 3 vezes. Aí eu inventei de pintar esses olhinhos aí, gente, que olho é esse? Oh, meu Deus do céu, esse bichinho sofreu na minha mão. O olho escolhido foi esse que eu vou fazer agora na sequência, tá? É o básico, fiz 2 bolinhas brancas ali, tadinha, até chorou. Só piquei um pouquinho de verdinho ali, bem suave no meio, sem borrar o branco. Fiz aquela nossa boquinha, que é basiquinha também, eu acho muito fofinho, gente. Eu já tô amando, apaixonada. E aí eu fiz aquele carimbo que eu já mostrei em algum vídeo aqui pra vocês, que é o carimbinho de olhos que eu inventei. E deu muito certo. Botei ali a bolinha preta e fiz as gotinhas de luz. Eu amei demais o resultado, achei que foi o melhor olho. Vou pintar os meus bichos tudo assim com esses olhinhos agora. E aí eu quis fazer as bolotinhas amarela. E aí fui usando carimbo ali, fazendo uma bolinha pequenininha, outra maior, intercalando os tamanhos. Achei que ficou muito legal também. Gente, eu sempre finalizo as minhas pinturas usando resina à base de água. Tem tudo isso na lojinha, tá? Tem pincéis, tem aerógrafo, tem tudo. E o resultado ficou assim. Eu amei demais essa lagarta e todo mundo que viu gostou demais. Eu quero até tirar uma forma dela. Tomara que eu consiga fazer. Eu quero saber de vocês. E aí? O que que vocês acharam dessa lagarta, o que né? que vocês fariam de diferente? Contem pra mim, tá bom? Eu quero também muito que vocês façam e me mostrem, porque eu vou querer ver as lagartas de vocês. Gente, foi o máximo. Amei muito ter feito esse vídeo. Se você chegou até aqui, assistiu tudinho, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Se puder, compartilhem com os amigos de vocês, lá nas redes sociais que vocês têm, tá bom? Conto para que vocês façam essa divulgação junto comigo. E se você ainda tiver tempo para assistir mais um vídeo, assista esse aqui que eu vou deixar no quadradinho, tá? É só clicar sobre ele que você vai assistir e eu tenho certeza que você vai gostar também. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem, hein? Espero vocês aqui juntinho comigo. Tchau, tchau!